Olá, o meu nome é Valdir, eu sou pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Eu tenho feito uma série de vídeos sobre esse tema evangelização. Eu vou colocar a descrição dos vídeos abaixo para que você possa acompanhar os demais vídeos também. Se você é inscrito no meu canal, muito obrigado. Caso ainda não seja inscrito, está convidado a fazê-lo, bem como também compartilhar o conteúdo deste canal aos seus amigos, à liderança da sua igreja e também aos seus pastores, porque, sem dúvida alguma, nós temos diante de nós sempre grandes desafios, e a evangelização é um desses desafios que a igreja tem diante de si. O tema deste vídeo é muito interessante porque vai falar sobre a questão da evangelização e as questões urbanas. Eu entendo que a igreja ela tem diante de si um grande desafio, como também as pessoas individualmente têm um grande desafio, que é lidar com a evangelização dentro da cidade. E por esta razão, então, eu abordo nesse vídeo aqui algumas questões que são importantes na nossa leitura da cidade, o que eu chamo então de questões urbanas. Como se caracteriza a cidade ou as cidades? As cidades sempre têm grandes problemas, infelizmente. O êxodo de pessoas em busca de alternativas para a sobrevivência contribui para uma concentração excessiva de pessoas, muitas vezes sem preparo, escolaridade, profissão ou mesmo condições mínimas de sobrevivência digna na metrópole, que para essas pessoas assusta, intimida, mas pelo menos por um tempo parece ser a melhor alternativa. Isso envolve então sonhos, envolve expectativas, esperanças e, infelizmente, para a maioria das pessoas, depois vem a desilusão, a dor de se entender como despossuído de qualquer condição. O que começou com um sonho chega, na maioria dos casos, a um pesadelo. Muitos nem fugir conseguem, pois não tem mais para onde ir. É cada vez maior o número de pessoas que vai para a cidade. Hoje, a expectativa de pessoas que moram na cidade é cerca de 85%. 85% da população vive na cidade. O que significa, então, que a cidade tem diante de si também grandes problemas e grandes desafios. A isso se soma, então, a realidade dura e fria, a desigualdade social em suas várias faces, como, por exemplo, falta de moradia, falta de saneamento, sem acesso ao atendimento médico ou à escola e mesmo também à segurança. A missão urbana é um dos grandes desafios que as igrejas cristãs defrontam atualmente. Há distintas propostas missionárias em franco desenvolvimento no mundo urbano brasileiro, como há também igrejas e comunidades que não estão conseguindo se comunicar com as pessoas da cidade. Alguns acreditam ser necessário, então, um estudo, uma reflexão, para se buscar instrumentos de análise que possam ajudar e apontar caminhos práticos para assumir o desafio da evangelização urbana. O objetivo desse vídeo não é trazer esses instrumentos, mas ao longo do vídeo vocês vão perceber que alguns instrumentos de análise são trazidos para a nossa reflexão, porque o nosso desafio de evangelização dentro da cidade continua sendo um desafio muito grande. Grandes cidades sempre atraem levas de imigração. É constante o fluxo migratório de pessoas vindas de todas as partes, sem garantia de meio de vida e que passam a ser um problema no contexto social. É o que acontece no Brasil, nas cidades grandes. Em alguns casos, nós temos até um bom contingente também de estrangeiros chegando para as nossas grandes cidades. São pessoas que passarão a fazer parte também da nossa lista de preocupações evangelísticas e que merecerão, sem dúvida, um tratamento muito especial e dispendioso. Ou seja, existe uma migração interna e uma migração externa. Pessoas que moram no campo e vão para a cidade, ou pessoas que moram em cidades menores e querem se mudar para as grandes cidades, bem como também há muitos estrangeiros que vêm também para o nosso país. Portanto, essas pessoas, essas novas pessoas na cidade,
elas merecem a nossa preocupação, porque também são alvos da nossa ação evangelística. Como igreja podemos alcançar o coração dessas pessoas? Esta é a pergunta que nós estamos fazendo neste momento. Com um crescimento assim tão rápido e que será por isso mesmo desordenado, o tecido social torna-se muito complexo. Surgem as favelas, os bairros extremamente pobres, aumenta a mendicância, proliferam a criminalidade, a prostituição, o consumo de drogas e tantas outras coisas. Ainda mais complica-se o sistema de transportes, uma vez que a cidade tende a se estender para a periferia, mas o povo procura os centros, em busca de trabalho e de um ganho de vida. Por outro lado, a parcela da população que foge aos compromissos cívicos, aliada à corrupção, leva o poder público a não dispor de recursos no sentido de estruturar a cidade para o seu crescimento adequado. Então, a falta de luz, a falta de água, a falta de saneamento básico. Toda essa situação exerce uma enorme pressão sobre o povo da grande cidade. Os mais ricos, por exemplo, eles se enclausuram em seus palacetes, nas suas fortalezas, com medo dos assaltos e sequestros, e são de difícil abordagem evangelística. Para você entrar num condomínio, que é chamado condomínio fechado, há uma dificuldade muito grande. Então, a ação evangelística, a abordagem evangelística neste contexto não é fácil. Não estou afirmando que ela não possa existir ou acontecer, mas não é tão fácil assim. Os de classe média correm dia e noite para se manterem num certo status e não dão tempo à religião. Trabalham de manhã, de tarde e de noite, e desta forma, então, querem manter um status quo e não têm tempo para a religião. E aí sobram quem? Os mais pobres. Os mais pobres recorrem à religião, muitas vezes com interesses materiais básicos. Não raro procuram uma igreja também para suas doenças, ou pão para o seu estômago. Elas estão necessitadas, elas estão pessoas que se sentem indefesas, elas precisam de uma palavra, precisam de uma cura na cabeça delas, precisam de coisas materiais, comida inclusive, e por isso muitas vezes elas procuram a igreja. Que estratégias então nós podemos usar na evangelização urbana? Eu vou pontuar aqui algumas estratégias para reflexão. Algumas podem ser aplicadas e outras não tão fáceis assim de serem aplicadas. Mas, de qualquer forma, vou colocar algumas dessas estratégias para que você possa ter o conhecimento dos grandes desafios que nós temos para a evangelização nas grandes cidades. Então, na evangelização urbana, especialmente em se tratando de grandes cidades, pode-se utilizar tanto o evangelismo pessoal como o de massa. O pessoal é o corpo a corpo, em que você lida com a pessoa individualmente. E o evangelismo em massa é quando você envolve um grupo de pessoas ou um grupo maior de pessoas. Todavia, em ambas as possibilidades, tanto o evangelismo pessoal quanto ao evangelismo de massa precisam de uma aplicação de estratégias e técnicas apropriadas. Mesmo que você diga assim, eu não confio em técnicas, eu não confio em estratégias, quer queira, quer não, no momento em que você esteja abordando alguém, você está usando uma técnica, você está usando uma estratégia de como lidar com aquela pessoa. Talvez você não use a mesma estratégia para todas as pessoas. Cada pessoa uma estratégia diferente, uma forma diferente para abordar. Mas isto não desconfigura o fato ou desqualifica o fato de que você pode ter estratégias na evangelização. Vejamos então. Evangelismo de casa em casa, dependendo do bairro, principalmente dos mais simples ou em periferias, bairros mais carentes, ainda é possível ter um bom resultado com o evangelismo de porta em porta. Dependerá também do treinamento dos participantes. Você apertar a campainha, você bater palmas, você pedir para poder conversar com alguém da casa,
falar de Jesus às pessoas, falar do Evangelho, entregar uma literatura. Isto faz parte desse evangelismo de casa em casa. Pregação ao ar livre. Muitas vezes você vai encontrar em grandes centros pessoas em praças públicas fazendo uma pregação e há várias pessoas ao lado ouvindo. Esse tipo é um tipo tradicional, ele ainda é bem aceito, desde que ele seja bem conduzido. E nada impede das pessoas fazerem pregação ao ar livre. Uma outra abordagem, série de conferências. Igualmente um método tradicional que dá certo se a igreja for devidamente preparada. Preparada que eu digo assim, é com um certo tempo. Eu não posso preparar uma série de conferências de hoje para amanhã. Eu vou levar alguns meses preparando aquela série de conferências. Ou seja, eu tenho as pessoas para convidar, eu tenho um palestrante, o conferencista, eu quero ver como a igreja vai lidar com aquele assunto e como eu vou trazer as pessoas, que tipo de pessoas que precisam ser alvos daquela conferência e assim por diante. Ou seja, a igreja ela vai se preparando para essa série de conferências e vale a pena sim investir nessa estratégia. Conferências simultâneas. Igrejas da mesma denominação, quando são muitas numa mesma cidade, poderão juntar-se para conferências simultâneas, abordar a mesma temática e fazer como se fosse, entre aspas, um mutirão das igrejas em prol da evangelização. É muito interessante também esse tipo de abordagem. Campanhas ou cruzadas evangelísticas de grande porte. Em grandes cidades, onde as igrejas da mesma fé e ordem se multiplicam e crescem em número, grandes campanhas ou cruzadas são de valor inestimável. Nada melhor do que um impacto para despertar um mundo que dorme no pecado. No entanto, tais campanhas exigem também muito esforço e muita organização. Eu penso que as igrejas não podem perder as oportunidades. A liderança da igreja não pode perder as oportunidades. Se ela pode fazer uma campanha, uma cruzada evangelística, uma semana inteira, onde os membros da igreja são envolvidos, onde os seus amigos são convidados a participar, onde nós temos palestrantes para cada dia, nós temos um bom grupo de música também na igreja, que possa ajudar no louvor. Então, várias coisas que fazem parte dessa organização da igreja para essa campanha evangelística. O objetivo não é apresentar a igreja. O objetivo não é fazer um show. O objetivo é apresentar Jesus às pessoas. Não importa também quantas pessoas estarão participando. Se forem somente os membros da igreja, se tiver um visitante, 2 visitantes, 10 visitantes, pode ter certeza que o objetivo da campanha foi alcançado, que era levar o evangelho de Jesus para as pessoas da igreja e também para as pessoas de fora da igreja. Evangelização de grupos específicos. Aqui nós classificamos pessoas envolvidas com homossexualidade, tribos urbanas. Nós podemos falar aqui das pessoas os moradores de rua, ou uma casa que trabalha com restabelecimento de pessoas que se envolvem com drogas ou pessoas que se envolvem com alcoolismo. São grupos específicos dentro da cidade. Então, nós podemos, aqui outros grupos podem ser grupos de prostituição, por exemplo, ou as pessoas que estejam envolvidas em vícios como drogas e álcool, pessoas que sofrem de discriminação. Então, a gente pode pontuar e verificar quais são os grupos da cidade, essas tribos urbanas, digamos assim, que podem ser alvos da nossa evangelização. E aqui é um desafio muito grande, porque às vezes as pessoas não querem fazer isto, elas têm medo, têm receio, têm às vezes até um certo afastamento desse tipo de pessoas, porque não confiam neles, assim por diante. Mas são pessoas que precisam de uma palavra de Deus também para suas vidas, são alvos do evangelismo. E aí precisamos sim, é evidente, usar algumas estratégias bem elaboradas e que haja um bom preparo do evangelista para abordar estas pessoas. Ainda o uso dos meios de comunicação, uma outra forma que a gente tem para lidar com a evangelização em centros urbanos. Numa cidade grande, o evangelismo deve lançar mão de todos os recursos de comunicação para atingir todas as pessoas em todos os lugares. Nesse caso, não podem ser deixados de lado o rádio,
ainda existe a possibilidade de fazer um bom trabalho via rádio, televisão, quando é possível, telefone, quando é possível também. Eu sei de pessoas que telefonam para as outras e levam a mensagem através do telefone. Internet. Como a gente pode usar a internet a nosso favor? As redes sociais, como elas são importantes ao nosso favor? WhatsApp, TikTok, Telegram, Facebook e outras formas que nós temos para poder levar o evangelho para as pessoas. E nós podemos sim usar esses meios de comunicação, outdoor, revistas, jornais e assim por diante. Tudo, no entanto, deve ser feito com sabedoria, com planejamento e poder de Deus. Cada ação que nós fazemos, coloquemos o assunto diante de Deus em oração. Peçamos a Ele sabedoria para, da melhor forma, podermos fazer a evangelização no meio em que nós estivermos. Evangelização de pessoas portadoras de necessidades especiais. Esse é um termo que às vezes se usa diferente, em diferentes locais se usa termos diferentes, ou necessidades especiais, ou pessoas que são deficientes. São deficientes. A própria lei diz que são deficientes físicos. Exemplos: cegos, surdos, mudos, autistas, ou que passam por uma outra deficiência física, intelectual, emocional, etc. Então, esses grupos são grupos especiais e que precisam da nossa palavra. E cada vez mais eles vão se avolumando na grande cidade. Precisam ser percebidos, precisam ser alcançados em amor. Para isso devemos então dispor de um tratamento especial e que nós sejamos sensíveis também às necessidades dessas pessoas. Veja quanta coisa interessante. Quantas pessoas tem na sua cidade que precisam de você? Quantas pessoas deficientes que precisam da sua palavra? Uma palavra de ânimo, de encorajamento e também uma palavra de Jesus que mostra que, apesar da sua deficiência, ainda ela tem um Deus amoroso que cuida dela e conduz a sua vida. Essa palavra nós temos e com muito cuidado nós podemos dizer a essas pessoas. Projetos especiais. O evangelismo numa cidade grande precisa ser feito com muita criatividade e dependência do Espírito Santo. Por exemplo, um projeto especial é num semáforo. Você pode usar faixas num semáforo e ali falar do evangelho, entregar materiais, literatura para os motoristas que estão passando por aquele semáforo. Você pode usar, por exemplo, o dia de finados, ir até o cemitério e ali então entregar uma palavra, uma literatura àquelas pessoas que estão entrando no cemitério para visitar o cemitério naquele dia de finados. E assim a gente vai criando alternativas para que haja projetos especiais de evangelização em nossa cidade. A situação de certos projetos que possam atingir as pessoas em seus contextos próprios é de grande valor. Aqui nós falamos então também ainda da assistência social, dos impactos dos centros da cidade em meio ao trânsito, estudos bíblicos nos lares, estudos bíblicos online também. O grupo de células é muito importante. As igrejas que crescem muito nas cidades grandes são formadas por pequenas células. E é interessante, isso é difundido entre muitas igrejas. Estudantes. Essa também é uma classe muito especial, principalmente os universitários. Nem sempre os métodos comuns de evangelismo atingem os estudantes. É necessária uma estratégia atualizada e muito preparo dos evangelizadores. Parece que o mundo acadêmico leva o estudante a se afastar muitas vezes da sua igreja, da sua religião ou de Deus. Os assuntos são colocados muitas vezes em sala de aula por seus professores e parece que eles se distanciam um pouco de Deus. Então, estes estudantes são alvos também da nossa evangelização e podemos usar de uma estratégia de como alcançar esse grupo de pessoas. Talvez reuniões menores entre grupos cristãos que vão chamando seus amigos também para participar possam ser uma das alternativas para nós alcançarmos os estudantes. Presidiários. A população carcerária é muito numerosa no Brasil e estão geralmente na periferia das grandes cidades, em presídios. Aqui é exigido todo um preparo, conhecimento da legislação e das normas do presídio,
precisam ser respeitadas, mas a palavra da salvação precisa também chegar até eles e muitas vezes aos seus familiares que estão fora e sem apoio ou amparo qualquer. Então, são desafios. Os presidiários também são os nossos alvos de evangelização. Como chegar a essas pessoas? Usemos estratégia. Como a igreja pode fazer isso? Como pessoas individualmente possam fazer esse tipo de trabalho? Talvez se acercar de informações juntamente ao próprio presídio, ou ao grupo de pastores, ou ao grupo de igrejas que fazem esse tipo de trabalho, possam contribuir, então, para que a gente possa também envolver a nossa igreja, a nossa liderança, nesta visitação aos presidiários. Então, vejam vocês o quanto é importante nós termos um trabalho da igreja, um trabalho das questões urbanas, como elas são fortes na nossa vida. Eu acredito, então, que a igreja tem diante de si grandes desafios. Você, individualmente, tem grandes desafios para a sua igreja. E nós podemos, sim, levar o Evangelho de Jesus para todas as pessoas. Que Deus abençoe a você nessa reflexão, que ela possa ajudar você, compartilhe com a sua liderança, com o seu pastor, e desta forma, então, nós possamos crescer junto. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário que queira fazer, entre em contato com a gente, manda uma mensagem para a gente, que nós, então, iremos responder assim que for possível. Que Deus abençoe e que essas questões urbanas sejam, de fato, grandes desafios para cada um de nós. Um grande abraço.